Pessoal, antes de começar a assistir o vídeo, por favor não deixe de dar um like, pois ajudará muito no crescimento do canal. E se por acaso gostar do conteúdo, não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Dado o recado, vamos para o relato. Hoje já sou um homem maduro e formado, com todas as características de um bom homem. Tenho 2 filhas lindas e maravilhosas, e ambas estão estudando, e com certeza serão boas mães de famílias e honradas em um futuro bem próximo. É claro que as coisas podem mudar de repente, mas enfim, é melhor viver os momentos felizes que a vida nos proporciona. E a propósito, o meu nome é Carlos Vieira e vou contar hoje o que eu nunca havia dito antes para as minhas 2 filhas. Inclusive uma delas, a mais velha, andou se destacando na escola, e isso é um motivo de muito orgulho para qualquer pai nesse mundo, principalmente para mim, que viveu parte da minha infância em um orfanato, desde os meus 3 anos de idade. Bom, foi isso que os cuidadores me disseram na época que eu fui deixado por uma mulher que não teve nenhum problema em me abandonar naquela noite. Naquele orfanato nem vaga havia, já que os momentos em que o orfanato estava atravessando eram bem delicados, a falta de verba e tudo mais. Mesmo assim, a boa senhora Lourdes não permitiu que um menino frágil, de apenas 3 anos de idade, fosse abandonado à própria sorte no relento escuro das noites sem fim. Isso tudo veio à tona em minha mente, depois que a Clara, a minha filha, havia me pedido uma cadeira de balanço como presente, em virtude de suas boas notas na escola. É claro que a princípio eu não liguei e daria o presente, mas ela estava tão obcecada pelo presente que todos os dias me cobrava o seu prêmio. Certo dia então, no feriado, quando estávamos todos nós em casa reunidos, ela me indagou cobrando tal presente, e foi aí que o meu coração começou a bater mais forte em meu peito. A minha face franziu em função da cobrança insistente da Clara. "Pai?", perguntou ela. Mesmo atônito e surpreso, eu pedi para que ela se sentasse em uma cadeira próxima à mesa. Ela estranhou, mas não se colocou contra a minha atitude. Foi então que eu comecei a narrar uma das histórias mais pavorosas e assustadoras que eu já presenciei naquele orfanato na minha adolescência. Naquele ano, as coisas estavam bem difíceis e complicadas, e por isso o orfanato estava recebendo muitas doações. Eram muitos objetos, desde um simples calçado até objetos mais volumosos. Havia uma sala a qual costumávamos ler e às vezes até brincar. E foi aí que eu notei naquela tarde, quando a senhora Lourdes entrou com 2 homens, que carregavam uma estranha cadeira de balanço. Era uma cadeira bem antiga, parecia ser toda talhada numa madeira bem escura, e tinha um cheiro bem forte, no qual eu não conseguia descrever. Foi então que a senhora Lourdes nos alertou. "Olha, criançada, essa cadeira é apenas para os adultos sentarem, entenderam, seus pestinhas?" Então foi assim. Toda vez que ficávamos na sala dos livros, lá estava a cadeira estranha no meio da sala. Aquele objeto se destacava com o resto da mobília, sem falar daquele estranho odor que ela emanava. Às vezes eu perguntava aos outros meninos se eles estavam sentindo aquele odor, mas todos eles negavam. Enfim, ou eu estava ficando louco, ou realmente aquele odor vinha daquela cadeira.
A dona Lourdes era uma mulher muito severa, tentando sempre nos manter longe da maldita cadeira. Aquela frase que ela sempre fazia questão de repetir todos os dias. Essa cadeira é somente para os adultos usarem, ok? Se um de vocês sentar aqui, haverá punições. Espero que todos vocês tenham entendido. É claro que nós nunca desafiávamos a velha, pois sabíamos da sua capacidade de punição, que era sempre na forma mais cruel. Mas para toda regra, há sempre uma exceção. Eu sempre fui um menino muito curioso. E naquela noite, quando eu estava prestes a pegar no sono, eu notei um pequeno barulho na sala ao lado. E foi justamente aonde a velha cadeira havia sido deixada, pois o nosso quarto ficava ao lado da sala de livros e algo cheirava muito estranho, pois eu comecei a escutar aquela velha cadeira ranger, como se alguém estivesse sentado nela e a se balançar. O rangido ia e voltava freneticamente sem pausa. Eu logo pensei que fosse um dos meninos que esperou a noite chegar para se deliciar na cadeira, já que de dia essa façanha era impossível, pois a senhora Lourdes não dava trégua a ninguém. Furtivamente eu me levantei, pois as nossas camas eram essas beliches antigas, e para não acordar ninguém, eu teria que ser bem cuidadoso. E nesse pequeno espaço de tempo, eu percebi na penumbra da noite que uma das beliches estava com espaço vazio. Sim, faltava um dos meninos, e logo identifiquei que só podia ser o Fábio. O Fábio era o mais peralta do orfanato e sempre vivia nos dizendo que um dia ele iria se balançar na tal cadeira de balanço, só para desafiar a velha senhora Lourdes. Na minha mente logo me veio a resposta do barulho. Só ele mesmo seria capaz de acordar no meio da noite, só para se balançar na velha cadeira. O fato é que, com muito cuidado, eu abri a porta para não despertar os outros meninos. Então eu saí sorrateiramente pelo corredor. E antes de chegar na sala, eu pude ver o Fábio, que estava espreitando pela pequena fresta da fechadura, se bem que eu não entendi nada. Foi então que ele me viu, e foi aí que eu percebi que a sua face e os seus olhos estavam como se estivessem visto algum fantasma, ou o próprio diabo. Carlos, você quer ver alguma coisa sinistra? Olha aqui no buraco da fechadura e veja você mesmo. Afinal, que diabos é isso? Rapidamente eu coloquei um dos meus olhos no buraco da fechadura e, sinceramente, quando eu vi aquela cadeira que estava se balançando sozinha para lá e para cá, como se estivesse alguém ali, eu fiquei completamente atordoado, pois não havia ninguém, absolutamente ninguém. Eu fiquei tão apavorado, com tanto medo, que eu cheguei a molhar as minhas calças. E foi aí que de repente a cadeira parou de uma só vez, como se alguém estivesse ali e percebesse a nossa presença. Instantaneamente o meu coração quase saiu pela boca, e foi nesse momento que eu pude ver que rapidamente duas luzes amarelas começaram a acender do nada, como se fosse um par de olhos, e começou a me olhar. Aquilo me olhava e também começou a ganhar forma. Sim, era uma entidade que estava se balançando na maldita cadeira. O Fábio, ao perceber o meu transe hipnótico, me balançou, e foi aí que ele e eu saímos correndo dali e voltamos para a nossa velha beliche. No dia seguinte, Fábio e eu estávamos conversando em segredo. É claro, uma vez que a senhora Lourdes soubesse que estávamos perambulando na noite, ela nos castigaria de forma severa. O Fábio me disse que naquela noite ele resolveu se balançar na tal cadeira e por isso estava lá. Mas não foi só isso, disse ele. Carlos, naquela noite eu sentei na cadeira e comecei a me balançar, mas de repente a cadeira parou. Eu percebi uma presença em minha volta. Algo estava tomando conta da cadeira.
Então eu saí correndo para o lado de fora e fiquei observando do buraco da fechadura. E foi aí que você apareceu. Depois disso, o Fábio nunca mais foi o mesmo. Nunca mais eu o vi na sala de livros onde aquela velha cadeira se encontrava. O Fábio parecia fugir de algo. Ele me dizia que o fantasma da cadeira o perseguia e que todas as noites ele ia até a sua cama para tentar sufocá-lo. Certo dia, em que eu não me lembro exatamente qual foi, quando todos nós já havíamos levantado para o café, eu percebi que o Fábio permaneceu em sua beliche. Eu ainda o cutuquei. Acorda, Fábio, senão a senhora Lourdes vai te matar. O Fábio não se levantou. Na verdade, não se levantou nunca mais. O Fábio estava morto. Os médicos vieram e constataram que ele havia sido asfixiado. Isso segundo o laudo deles. A senhora Lourdes sempre buscava culpados, porém sabíamos que o Fábio havia sido morto por uma espécie de fantasma que veio junto com aquela maldita cadeira de balanço. Mas é claro que a senhora Lourdes nunca acreditou em nós e nos chamava de pestes imprestáveis e tudo mais. Depois da morte do Fábio, os meninos do orfanato não brincavam mais e nem sequer iam na sala de livros onde a maldita cadeira ficava. Todas as noites as luzes se apagavam e a maioria dos meninos, incluindo eu, escutavam aquela maldita cadeira de balanço que rangia para lá e para cá. Nossas noites ficaram assombradas por aquela entidade e depois disso, a senhora Lourdes, tentando nos provar que éramos loucos ou coisa parecida, passou a se balançar na cadeira. Era uma forma de nos chamar de covardes e medrosos. Então os meninos e eu víamos a senhora Lourdes para lá e para cá, naquela maldita cadeira de balanço, com aquele sorriso cínico e desrespeitoso. No domingo, eu me lembro, estava muito frio, então tínhamos todos que ir para a missa. Mas foi um alvoroço que se instalou no orfanato, quando no quarto da senhora Lourdes estavam todas as pessoas que trabalhavam no orfanato, pois ela estava morta e, segundo as más línguas, ela havia sido asfixiada. E foi aí que percebemos mais uma vez que o fantasma havia se vingado, pois a senhora Lourdes também havia se balançado na maldita cadeira. Ficamos estarrecidos e mais assustados ainda. Aquela cadeira teria que sair dali imediatamente ou mataria a todos. Um dia, quando a nova coordenadora chegou, ela pediu para que levasse a maldita cadeira embora. Nunca soubemos o paradeiro ou para onde ela foi levada, mas isso não nos importava. Apenas queríamos dormir tranquilos e sem a presença daquela sinistra cadeira com aquele suposto dono macabro. O Fábio havia sido um grande amigo e espero que hoje ele esteja no céu. Bom, é isso, minha filha. E agora, você ainda quer a cadeira de balanço? Não, meu pai, deixa pra lá. Eu prefiro uma bicicleta. Pode ser uma bicicleta que eu vou ficar bem feliz. Então é isso. Boa noite.